porque a gente tem um monte de coisa para falar, inclusive o Alex foi lá para Brasília para trazer informações, porque ontem estava pegando fogo Brasília. O PT Alex contra a foi saúde lá, contra o agro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou o processo que pedia a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, isso movimentou ontem em Brasília, mas ainda cabe recurso ao plenário. E, para isso, precisa ter uma quantidade boa para conseguir aprovar esse recurso, né? Vamos ver na reportagem do Alex. Líderes governistas chiaram. Esse conselho, que é da salvo-conduto para um traidor da pátria, seguir cometendo crimes contra a pátria nos Estados Unidos. Mas não adiantou. Num placar de 11 votos a favor e 7 contra, a Comissão de Ética arquivou o pedido do PT de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o mês de março. Deputados da base do governo acusam Eduardo de ferir o decoro parlamentar ao promover ataques verbais a instituições democráticas como o Supremo Tribunal Federal e ao tentar influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil. Ele tem que vir trabalhar. Ele não tem autorização para ficar no outro país. Além disso, aí sim, conta, ele tem agido contra o Brasil lá fora. Então, muitos, e eu também, como parlamentar, eu considero inadmissível a gente falar contra o Brasil. Depois que a oposição comemorou o resultado da votação, líderes governistas já deixaram claro que vão recorrer do relatório final que acabou arquivando o pedido de cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é um criminoso, tem 58 deputados que já estão assinando, crime contra o Brasil. A oposição avisou que vai para a briga. Eu gosto de ganhar da esquerda, ganhei aqui, vou ganhar no plenário, eu amo isso. Eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, que diz que seu irmão é alvo de perseguição. Ele está fora do Brasil contra a vontade dele, por uma perseguição clara, óbvia para toda a população, em que o Eduardo Bolsonaro denuncia os abusos de Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes ameaça prendê-lo aqui, né, porque é um processo que ele próprio abre, em que ele próprio supostamente é a vítima, ele próprio supostamente foi lesado na cabeça dele pelo Eduardo, e ele está aqui exercendo a perseguição. A Defensoria Pública da União pediu nesta quarta-feira que Eduardo Bolsonaro fosse notificado por carta rogatória no processo em que ele é denunciado por coação. Essa modalidade acionaria a Justiça dos Estados Unidos para notificá-lo. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido e continua defendendo a notificação por edital, o que já foi feito. Olha, para conseguir aprovar esse recurso lá, para derrubar, né, essa decisão, precisa, se eu não me engano, de 50 mais um, não é isso? 50% mais um? Conselho de Ética. E aí é meio difícil 11 a 7. no plenário, né? 11 para caçar e 7 para não caçar. Pois é. Não, eu falo assim, porque agora tem como ir o recurso para o plenário, que agora foi no Conselho de Ética, para ir para o plenário. Para eles conseguirem derrubar isso, precisa da maioria, né? Quem quer a cassação dele agora, a briga é para levar para o plenário e voto aberto. Sim. Para o Brasil ver quem está votando, quem está defendendo. Né? Porque no Conselho embora no Conselho de Ética apareça o nome dos 11 que votaram a favor. Eu só queria questionar uma coisa. Para compor um Conselho de Ética, pode estar respondendo processo? Entendeu? Então, os deputados e deputadas Então vai tirar todo mundo, federais inclusive os de esquerda, que estão lá. Eu nem questiono assim, esse outro partido não deve. Não, todos os partidos, eles devem fazer parte do Conselho de Ética, de acordo com o regimento da casa, sem nenhum problema. Não questiono nada disso. A questão é, para fazer parte, para compor um Conselho de Ética, ele ou ela pode estar respondendo o processo? É uma pergunta simples, eu desconheço o regimento da casa, se pode ou não. Entretanto, eu vou pela maioria. A maioria votou que o deputado federal mais votado da história do Brasil, que chama-se Eduardo Bolsonaro, não deve ser cassado? Que não seja, eu sou pela maioria. Quem questiona resultado de votação não sou eu. Mas essa questão que você perguntou, eu não sei de quem que você está falando especificamente, mas, por exemplo, se uma pessoa que está respondendo o processo não puder, por exemplo, estar no Conselho de Ética, ele, na realidade não podia nem estar como deputado, né? Porque se a gente dizendo que os 513 estão respondendo o processo? Não, eu estou falando assim, se você falou, você questionou se uma pessoa que responde processo pode estar fazendo parte do Conselho de Ética. Se ela não puder estar no Conselho de Ética, ela também não poderia nem ser deputado.
Entendeu? Porque a partir do momento, se ela está respondendo processo, ela continua sendo deputado ou deputada, ela pode participar de qualquer coisa lá dentro. Eu acho que ele ou ela não chega a ser deputado, aí teria que ser um advogado eleitoralista. Se eu respondo um processo, estou respondendo processo, aí eu posso me candidatar e se eu for eleito eu posso tomar posse, é isso. Agora, o Lula foi condenado em todas as instâncias e virou presidente de novo, qual é o problema? Se a pessoa está respondendo processo, mas esse processo foi adquirido após ser deputado ou deputada, aí não tem como, aí tudo bem. Não, mas aí daí para um conselho de ética... Se ela conseguiu se eleger... Não sei se eu estou sendo suficientemente claro. O Lula estava respondendo o processo na cadeia, conseguiu ser eleito presidente. O senhor me concede uma parte? Sim, ele foi inocentado, né? Com certeza foi sim. Ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Supremos amigos do Lula. Mas você não vai falar que ele foi inocentado, que ele não foi inocentado, mas... O senhor me concede uma parte, por gentileza? Vai lá, agora obrigada. Não, porque tornou-se incompatível a 13ª vara. O senhor me de permite Curitiba. uma parte? Claro. Obrigada, professor. O senhor é muito gentil. Apesar dos atropelos aqui, o STF inocentou Lula, mas tudo bem. Vou dar os benefícios aqui para o senhor. Só existe ideias diferentes. Quem atropela a Constituição é o STF, o senhor está certo mesmo. Bom, Mariana, se a ação do Eduardo Bolsonaro no plenário fosse semelhante à que nós tivemos com relação ao deputado federal Gustavo Gaia, que teve uma suspensão de ação penal lá na Câmara, primeiro teve aprovação lá no Conselho de Ética e depois no plenário, se for a mesma quantidade de votos, a gente precisaria confirmar no regimento da Câmara. Quem for melhor de regimento aí do que eu nos ajude da nossa audiência, ele precisaria de pelo menos 257 votos em plenário. Tá? Aí, no caso ficaria tranquilo. Mas a gente precisaria ver o dispositivo, se se trata do mesmo tipo de votação. Pelo que eu então, entendi, precisa de 50% mais um. Porque cada caso pode ter uma especificidade, então, mas se tratando desse, se for semelhante ao da suspensão de ação penal, são 257 minimamente. Mas que bom, a gente teve aí o deputado mais votado da história do Brasil, que não teve cassação deferida lá no Conselho de Ética. Que bom, né? O próprio Flávio Bolsonaro falou lá, ele não está lá nos Estados Unidos. A pessoa pode concordar ou não com o que ele está fazendo, mas o fato é, isso chamou a atenção para o que está acontecendo no Brasil e talvez a esquerda deveria até agradecer o Eduardo Bolsonaro, porque finalmente Lula vai conversar com Donald Trump. Depois de tanta insistência, ele falar em Jabuticaba, falar que o governo de Trump seria fascista, falar que os Estados Unidos fez toda aquela atrocidade diplomática que ele fez lá, agora vai conversar com o Trump. Então, será que a esquerda não tem que agradecer o Eduardo Bolsonaro? Mariana, eu acho que ele devia, daqui a pouco a gente falar, inclusive, a respeito disso, porque... Eduardo Bolsonaro tem todo o direito de falar o que ele quiser e ir para onde ele quiser, ok? Todo direito, ele é um cidadão, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Agora, dizer que o Eduardo Bolsonaro tem participação na conversa que Lula vai ter lá no encontro da PEC, tem que agradecer, tem que agradecer. Pelo contrário, era tudo que o Eduardo Bolsonaro não queria. Ele não queria, lógico que queria. Ele queria exatamente o contrário, mas é um direito dele. Finalmente, Finalmente Lula vai conversar com o presidente da maior potência do mundo. Será que não teve influência da pessoa que está lá? Olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo no Brasil. Zero. Inclusive, cujo pai foi diretamente citado pelo que está acontecendo, pelas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, de perseguição, de violação de direitos, por parte de um determinado ministro, que inclusive o próprio Lula já disse, eu não consigo mais governar se não for com auxílio lá do STF. Agora a gente vai ter finalmente uma conversa. Então, parabéns para o Eduardo Bolsonaro, que conseguiu a façanha que o Lula não tinha conseguido até então. Vamos